Deixa eu trazer um outro tema para essa nossa conversa aqui. Agora há pouco ouvimos ainda nos destaques do repórter CBN 2 medidas aprovadas ontem lá na Câmara dos Deputados relacionadas às reivindicações feitas pelos caminhoneiros durante o período de greve. Entre as medidas que beneficiam lá os caminhoneiros está a proposta que determina que a Conab deve contratar pelo menos 30% dos serviços de transportes de grãos com cooperativas e associações de transportadores autônomos. E a segunda medida é que prevê lá o não pagamento de pedágio sobre eixos suspensos. Quando o caminhão não está com a carga total, ergue o eixo e aí não precisaria pagar o pedágio. Tudo isso foi aprovado na Câmara, tem que passar pelo Senado para depois ser sancionado pelo presidente Michel Temer. No entanto, há uma série de outras medidas ainda paradas, uma discussão que ainda está travada porque está lá no STF. Enquanto isso, a safra corre pela estrada. Como é que fica a situação dos agricultores? Como é que essa discussão está sendo feita do frete? Para a gente entender esse processo, convidamos o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, CNA, Dr. João Martins. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Obrigado pela oportunidade de nós esclarecermos algumas coisas. O que está sendo feito? Como é que está sendo feito nesse momento? Qual é o preço que está em vigor nesse instante, diante de tantas dúvidas que nós temos, à medida que a safra tem que correr, tem que ser entregue? Veja bem, normalmente quando chega o período da safra, porque o Brasil tem uma coisa interessante, tem regiões diferentes de colheita de safra, escoamento de safra. Então, quando tem, na época da safra, na época do escoamento da safra, o preço geralmente aumenta de 20% a 40%. Isso é o normal que acontece, né? Porque a demanda é maior e há especulação e também, principalmente no eixo norte do país, onde nós temos estradas bem precárias. Mas, normalmente, essa safra é contratada por antecedência com os caminhoneiros ou associações, ou então individualmente, isso é contratado o preço, né? Agora, o que é que está acontecendo esse ano? Esse ano, com esse tabelamento, fez um verdadeiro tumulto no sistema, né? Basta dizer que nós estávamos até há poucos dias, a última região produtora, porque aquele Matopiba, que é a última região produtora, agora vai entrar a safrinha do Mato Grosso, que essa não é mais safrinha, é safrona. Então, a última estava praticamente sem ter saído das propriedades. Isso faz com que o produtor, ele precisa daquele espaço até para a próxima safra e também, quando sai, ele aproveita para trazer os insumos, trazer fertilizantes, defensivos. O mesmo caminhão que vai até o porto levar a safra dele, esse mesmo caminhão retorna com adubos. Presidente João Martins, bom dia. Eu estava num debate no Supremo Tribunal Federal, mediado pelo ministro Luiz Fux, para tentar uma solução intermediária. O senhor acha que será possível isso? Caminhoneiros podem ceder um pouco mais e o setor produtivo também, que o senhor representa, é possível se chegar a um meio termo ou o impasse permanece? Veja bem, quando eu ouvi isso, nós entramos no Supremo com a DIN, né? E agora estamos aguardando ser sancionada a lei pelo presidente Temer. Se eu não me engano, é hoje ou amanhã que vai ser, termina o prazo para sanção. Nós somos totalmente contra o tabelamento. Por que nós somos totalmente contra o tabelamento? A agropecuária brasileira se modernizou demais, né? Você mesmo já fez algumas entrevistas com esse foco. Então, se nós estamos no processo de modernização, se o que nós produzimos não é tabelado, nós não vendemos como antigamente, há 30, 40 anos atrás, que nós tínhamos o leite tabelado no Brasil, nós tínhamos a carne tabelada, hoje é o livre mercado. Então, se as commodities não estão sujeitas a tabelamento, se o mercado determina o preço da carne, do leite, do milho, é o mercado que determina, por que nós vamos ter tabelamento? É um verdadeiro retrocesso no nosso processo. O produtor rural, ele hoje tem outra visão
da coisa. Ele não quer mais paternalismo, ele também quer a livre iniciativa de tudo. Ele quer a liberdade de contratação, ele quer que ele possa escolher o que for mais adequado para o escoamento de sua safra. Então, nós a CNA é uma caixa de ressonância do produtor rural. E nós consultamos os produtores rurais. Anteontem mesmo eu estive em São Paulo, no evento da BAG, diversas entidades procuraram saber qual é a posição da CNA. Eu digo, a CNA não vai negociar tabelamento. Então, essa é a posição firme da CNA. Então, não vamos discutir que tem de ter um consenso, tem de reduzir o valor. Não é por aí. Não é por valor que nós vamos discutir. Nós vamos discutir que é inaceitável nós aceitarmos qualquer tipo de tabelamento. Sr. João Martins, existe alguma estimativa da CNA em relação ao impacto para o setor desse tabelamento que está sendo contestado e vai haver uma decisão em relação a ele no Supremo no próximo dia 27? Tem sim. Nós fizemos, primeiro que só com essa greve de caminhoneiros, o impacto não foi só o escoamento da safra, a exportação, também no mercado interno. Para você ter ideia, nós proporcionamos à população brasileira, no ano passado, a cesta básica só subiu 2,8%, mais ou menos, 2,85%. Então, só em um mês, nós tivemos um aumento da cesta básica de mais de 12%. E se você olhar 12 meses, isso já impactou em 12 meses alguma coisa em torno de 4,6%. Então, a CNA está extremamente preocupada porque está refletindo também na cesta básica. Nós estamos em um país de desempregado. Quando o aumento acontece, como está acontecendo, como aconteceu na carne, como aconteceu no leite, como aconteceu em diversos outros produtos, automaticamente a população que está ganhando pouco, muitas vezes desempregada, deixa de consumir. E tem de entender que o Brasil é um grande exportador de alimento, mas primeiro o Brasil alimenta a população. Em torno de 80% do que nós produzimos fica aqui no Brasil. Agora, eu queria entender uma coisa, João Martins, que eu acabei não entendendo na sua primeira participação aqui. Eu queria entender o seguinte: se há esse impasse, se não sabe se a tabela está valendo ou não está valendo, na hora de contratar o frete, o que está definindo o preço? É essa tabela ainda que existe aí? Ou é uma negociação diferente? O que está valendo na hora da negociação ali? É negociação. O produtor, ele quando vendeu o milho, o soja, ele fez o preço e o comprador em cima do que ele pagava de frete. Então, a flexibilização dele vai em torno, como eu disse, entre 20% a 40%, que é o normal em todas as safras. Você entendeu? Então, nós só estamos esperando que seja sancionada pelo presidente Temer. Nós vamos entrar no Supremo com ação cautelar, porque nós não aceitamos essa tabela. Né? Não é que a gente queira ser intransigente, é porque nós estamos vivendo hoje, a agropecuária brasileira se modernizou muito em todos os sentidos, até na maneira de vender o que produz. Agora, por exemplo, o que está acontecendo? Geralmente, essa época, antes de começarmos a plantar safra, há uma venda antecipada do que se produz, para garantir preço. As trades não estão comprando, porque não sabem qual é o frete que vai ser em cima daquilo que estão comprando. Então, as trades não estão comprando. Então, o produtor não está conseguindo vender antecipado a sua safra para poder fazer um equilíbrio de preço. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Deixa eu ver a pergunta do Camarote. E uma última questão, como é que a CNA vai se colocar para esses candidatos que estão aí em debate? Você tem um passivo enorme, porque o governo Temer não conseguiu resolver e jogou essa bola para o Supremo Tribunal Federal, essa questão dos caminhoneiros, essa questão do frete especificamente. E você tem a questão também do óleo diesel, que vai estourar, acaba esse subsídio no dia 1º de janeiro de 2019. Qual a proposta da CNA e o que a CNA está cobrando aí dos candidatos?
Veja bem, primeiro eu quero lhe convidar o Milton, a Cássia, para que estejam aqui no dia 29. Nós construímos, não um plano para o próximo governo, nós construímos um projeto de Estado para os próximos 3 governos, até 2030. O que é que o setor... Nós aqui temos um Conselho de Agro, que esse conselho é um conselho de todas as instituições da agropecuária brasileira. Então, a CNA chamou a todas as instituições e apresentou uma proposta. A CNA vai construir, contratamos a Fundação Getúlio Vargas, você entendeu? O Roberto Rodrigues foi um dos coordenadores, nós botamos nossos técnicos todos aqui, construímos um documento. Esse documento vai ser apresentado a todos os candidatos. Nós vamos no dia 29, o dia todo aqui, fazer uma verdadeira sabatina, o que é que eles pensam sobre aqueles pontos. E fizemos um resumo de 20 páginas sobre os principais pontos. Um deles é esse, porque, veja bem, vamos ser competitivos? Vamos, mas vamos ser competitivos tendo nos dar condição. Então, infraestrutura, logística, tudo está nesse programa. Você entendeu? Tá certo. Senhor João Martins, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Está obrigado, convidado presidente, mais uma vez para, no dia 29, vocês estarem aqui também fomentando a solução desse país. Obrigado. Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.